Fala, jovens! Eu sou Rodrigo Muniz, seu tutor, o analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à 40ª sessão do curso, 46ª sessão do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar essas aulas. Se inscrevam no canal para acompanhar, ative as notificações e aquele blá 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 todo de criador de conteúdo. Bom, vamos começar a aula de hoje. Estamos nos vídeos que estamos vendo os diferentes mecanismos de como funciona a sincronia no JavaScript, né? A gente começou manipulando os temporizadores, a teoria de sincronia e depois os dois mecanismos que tem o JavaScript para o tratamento de sincronia. São os callback, que a gente viu na aula 44, e logo depois, na aula 45, no vídeo anterior, a gente viu as promises. Agora a gente vai ver uma nova ferramenta, eu digo nova, pois tem pouco tempo que ela é suportada pelo JavaScript do navegador e pelo JavaScript do lado do servidor, que são as funções assíncronas. E como o próprio nome já diz, né, a gente vai esperar que algo se cumpra para poder seguir executando o processo que estamos trabalhando no momento. As promises vieram para substituir até certo ponto os callback, né? Porque digamos que a gente teve uma grande melhoria e a gente viu ali na aula 44 e 45 a melhoria, né? Mas as funções assíncronas, elas não vieram para substituir as promises, e sim trabalhar ali em conjunto com elas. Eu já botei aqui, né? Peguei o código aqui da função da aula anterior, né? A função construída de maneira promise. Deixa eu sair daqui da frente de vocês. Bom, lembrando aqui a funçãozinha, né? Aqui a gente tem uma função quadrado promise, que recebe um valor. Esse valor foi diferente de... O tipo dele foi diferente de número. Aí que eu tô sem óculos. Ele retorna o reject do promise, dizendo, não sei se vocês lembram que quando a gente puxava a função promise, deixa eu lembrar aqui, o fato de a gente puxar o reject, ele acionava o catch, ok? E o fato de a gente puxar o resolve era os then. Então é esse, pronto. Caso o valor passe o tipo número, a gente vai retornar essa funçãozinha aqui, onde tem o setTime out para a gente forjar uma API, né, o tempo de uma API, onde retorna o resultado, o valor passado, né, e o resultado, que é ele ao quadrado, ele vezes ele mesmo, né? Bom, então como é uma função assíncrona, a gente vai trabalhar em cima dessa função aqui, tá? Função assíncrona declarada. Pronto. Abri uma função. Eu vou fazer assim, dessa forma, tá? Mas a gente também pode expressar em arrow function, não tem nenhum problema. E para dizer que essa função é uma função assíncrona, a gente precisa somente colocar uma palavrinha aqui na frente. O async. Ok? Aqui um pouquinho para ficar certinho aqui. Deixa eu aumentar isso aqui. Pronto. Beleza? Finalizar aqui. Bom, aqui vamos começar a trabalhar as petições assíncronas, tá? Que geralmente vão ser dadas de uma promise, que a gente já tem aqui da aula passada. Por isso que a gente está reutilizando essa função. E para o manejo de erros, aquilo que nos convém é trabalhar com o bloco try-catch que a gente já viu. Ou seja, então a gente vai fazer um try-catch. E deixa eu lembrar aqui qual foi a aula que a gente falou sobre o try-catch. Tá aberto aqui. Deixa eu procurar aqui que aula que a gente falou sobre o try-catch. From function. Eu tô achando aqui, manipulação de erros. Foi na aula 15 que a gente fala sobre o try-catch. Ok? Se tiver dúvida, é só procurar nos vídeos lá a aula 15. Bom, recorde que o try
esse espaçozinho aqui é o código que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente vai codificar aqui dentro. Ok? Vamos começar com uma impressão de início, né? Início. Ok? Eu vou criar uma variável, tá? Que vai se chamar objet. Nada de novo até aqui. Que recordem que a função do quadrado promise, a funçãozinha aqui, ela vai me devolver um objet, né? E eu vou chamar a função com valor zero. Então, vamos chamar essa função passando o primeiro valor. E logo depois a mensagem que se está executando essa função. Vou fazer dessa maneira. Think function. Lembre que retorna um objeto. E a gente quer que nos imprima o objet e o valor. E o objet e o resultado. E vai vir da onde? Daqui. Ok? Vírgula, vírgula. Veja que eu coloquei como let, né? A nossa variávelzinha, eu usei de preferência para o let. Isso significa que estamos em uma variável, então, como é uma variável, em qualquer momento posso trocar o fluxo do seu valor, né? Por isso let. E uma vez que já me execute o quadrado do zero, já podemos então mudar a variável, né? Então aqui a gente faz agora. Vou pular uma linha aqui para ficar melhor a visualização. Objet, quadrado, promise. E agora a gente vai passar um, ok? E a impressão desse um. Vamos dar um Ctrl S aqui. Bom, beleza. A otimização que temos aqui a nível de sintaxe é que a trabalhar com funções assíncronas é que para cada petição eu posso trabalhar em uma variável e evitar o uso de dens que vimos nas promises. Não precisa fazer aquela porrada de dens que a gente fez lá, né? Veja, né, que eu salvei, né? Daqui Ctrl S e vim aqui Files, Save. Nada aconteceu, né? Por que nada aconteceu? Porque eu ainda não invoquei. Lembre-se que a gente está falando de uma função declarada. Uma função declarada, para executá-la, a gente tem que chamar essa função. Vamos ver aqui embaixo. Função assíncrona declarada. Ok. Vamos ver se não está tudo certinho. Agora sim. Ctrl S. Início da função. Undefined, undefined. Olha. Bom, veja que a gente retornou aqui o undefined, né? Em vez de retornar o valor como a gente realmente queria, né? Por quê? Por nossa função aqui, os dois. Nossa função do quadrado aqui tem um set timeout para forjar um ambiente assíncrono, né? É esse set timeout aqui que a gente usa como se fosse uma ida, uma API e um retorno, né? E por que retornou um undefined, né? Não, esse set timeout não se executou imediatamente, né? Há tempo para o retorno dessa função. Por mais que tenha, mesmo que eu diminua aqui para 1000, tem um Ctrl S, continua um undefined. Isso aqui se executa mais rápido do que o nosso set timeout, né? E eu teve uma aula que eu expliquei sobre sincronia e sobre o código síncrono
bloqueante, né? A primeira aula desse ciclo de assíncrono e síncrono, que eu falo sobre o código síncrono bloqueante contra o código assíncrono bloqueante. Então, praticamente, estou fazendo a execução da função, dessa funçãozinha aqui, e logo depois uma chamada síncrona para o console log, né, que se executa. Então, o que pode acontecer é que ao se executar o console log, o código da função quadrada ainda não retornou, né? É muito mais rápido. Então, o pulo do gato aqui é quando utilizarmos a função assíncrona, a gente usar a palavra reservada await, tá? Então, aqui a gente vai fazer um await, seria algo como esperar, await. Ou seja, né, esse esperar, ele vai esperar o resultado dessa função, dessa execução, né, antes de passar para a próxima linha. Vamos lá, vamos salvar mais uma vez, await, await. Essa é a execução anterior. Vou dar um Ctrl S. Pronto. Agora sim, né? Ele só executa as linhas posteriores somente quando o retorno da função do quadrado aqui quando se tem o retorno dessa função, né? Então deixa eu aumentar o tempo aqui para vocês verem. 2, Ctrl S. Agora executou até rápido demais. Vamos lá. Viu? Ele só continua, perdão, quando, perdão mais uma vez, quando se termina esse set timeout, a nossa função quadrado. Bom, vamos completar aqui até o 5, né? Deixa eu pegar essas duas linhas aqui. Vamos fazer aqui até o 2, 3, 4, 5. 4, 5. A funçãozinha permanece a mesma do quadrado promise. Isso aqui que interessa para nós, então eu vou deixar a câmera nele aí. Veja que esse mecanismo me evita concatenar vários then, né? Que nem a gente fez no promise. O código, pelo menos no meu ponto de vista, fica bem melhor, né? E colocaremos uma mensagem no fim que a gente executou todos para seguir o padrão que a gente fez na aula, nas outras duas aulas, né? Console log. Vamos botar aqui então sync function fim. Vamos, antes de dar um Ctrl S, aumentar aqui para 5.000, só para ele ficar executando aqui enquanto eu continuo a aula. Vamos lá, Ctrl S. Ele vai se executando aqui, cada um com seu tempozinho de execução. Bom, uma grande diferença que tem também, além daqueles then lá, né, dos promises, é que lá a chance de você ter um erro de sintaxe por tantos parênteses e chaves é muito maior do que aqui. E lá, com certeza, acredito, a gente vai ter, dependendo do tipo de promise que você escrever, a chance de ter um erro de sintaxe é muito maior. Bom, lembrando agora que para capturar o erro no promise, se passássemos um valor que não é um número, era capturado pela função quadrado promise nesse trechozinho aqui, o reject, né? E se passássemos um valor que não é número, ele capturava aqui e nos retornava essa mensagem no reject, que era manipulado no cat da função do promise, aquele último cat que eu mostrei. Era capturado aqui, ok? Eu imagino que vocês estão acompanhando as aulas e lembrem. Tá para cá. Já aqui estamos fazendo com o try catch, né? E para a nossa parte do cat, a gente manipula esse mesmo erro. Partezinha aqui. E o que a gente tem que fazer é imprimir o erro. A gente vai capturar o erro, que é nos passado lá em cima, e vai imprimir o erro. Vou executar mais uma vez aqui sem um erro. Bom, como dito, as funções assíncronas não vieram para substituir as promessas, promises.
elas trabalham em perfeita sincronia e harmonia com as promises, né? Nosso código está funcionando. Vou pegar um desses númerozinhos aqui e vou trocar para um texto, ok? E vou mudar aqui um Ctrl S mais uma vez. Lembre que lá em cima o nosso set timeout está bem alto. Ele se executa até capturar o erro no 3, né? E graças à estrutura do try-catch aqui, pegamos esse erro da promise e aqui a gente tem a nossa função assíncrona. Recordem que há duas maneiras de declarar a função JavaScript. Esta é uma função declarada, ok? Então, como seria de uma forma de uma função expressada, tá? Seria o nome da nossa variável, igual a arrow functions. Eu imagino que vocês lembrem. Deixa eu diminuir isso aqui, ficar bem pequenininho. Vou tirar isso aqui para não puxar a nossa função. Então, Ctrl S mais uma vez, limpou. Limpou porque a gente não puxou a função aqui. Ok? Vamos lá. Const, nome da nossa variável, função assíncrona. Assíncrona. Expressada igual a função URL function. Vou copiar todo o nosso código e continuar aquela numeração, tá? Vamos fazer aqui um try catch. Esse último aqui eu pego também. Não, porque é da função. É só ter esse catch aqui. E vou tirar esse comentário aqui porque eu vou precisar dele. Seja sequencial. Vamos continuar aqui. E eu vou... Início assim que função expressada. Para saber que a gente está continuando. E aqui eu vou continuar com 6, 7, 8, 9. Vou arrumar meu 3 aqui que está errado. 9, 10 e 11. Assim que função expressada, fim. E aqui o fim da nossa função expressada. E o nosso console erro, nosso cat continua o mesmo. Mas, para transformar essa função numa função assíncrona, a gente também tem que escrever a palavra async antes da declaração da arrow function. Aqui. Ok? E ela segue o mesmo padrão da lá de cima. Vamos puxar ela aqui também. Deixa eu ver se ela está certinha aqui, fechando com ela. Está fechando com ela. E vamos chamar ela função assíncrona expressada. As duas vão se executar ao mesmo tempo que eu não comentei a outra. Vamos lá dar o nosso Ctrl S. Linha 236. Tem parênteses a mais aqui. Ctrl S. Início da função assim, início da função expressada. Primeiro 6 primeiro. Primeiro o início da outra função primeiro, 6 e 7, depois o 1. Beleza? Bom, as duas funções são executadas ao mesmo tempo, né? Vai dando resultado aleatoriamente entre as duas, mas sequencial quando a gente visualiza somente uma, né? E se a gente colocar aqui na expressada o erro na 9, vou colocar no 8 aqui. Um erro no 8. Ctrl S novamente. Pulsamos. Iniciou aqui ela, o 6, 7. Deu erro aqui no 8, ó. E continua a outra função lá. Ainda falta o 5 e o fim do 5. E o erro aqui totalmente correto, tá?
Se eu remover, pensando aqui, esse async aqui, na nossa função... Não, vou remover a função declarada. Vamos ver o que acontece. Ctrl S. Viu? Ele diz que para utilizar a palavra reservada await, eu preciso de uma função assíncrona. Ele não deixa nem a gente continuar para ambas, tá? Ctrl S mais uma vez, com tudo certinho, né? Vocês lembram lá que quando a gente teve uma aula que a gente... Deixa eu tentar mostrar aqui mais uma vez no YouTube. Quando a gente entra no YouTube aqui e tem esse loader, esse carregando que fica aqui embaixo, ó, tá vendo? E só, o loader só sai quando os vídeos estão carregados a ponto de eu poder clicar eles, né? Ele não permite que cliquemos em nada até que carregue todos os vídeos. Aconteceria sem um async em nossa função, né? Igual quando vimos que carregou os valores com define. Nesse caso aqui no YouTube, é como se utilizasse, como se atualizasse, carregasse algo que ainda não pudesse ser clicado. É como se ele carregasse um undefined, né? Ele carrega, mas não sabe qual é o link que carregou para eu clicar, né? É a mesma coisa que a gente viu lá naquele undefined, né? Antes desse mecanismo que aprendemos, a gente tinha que usar livrarias externas, né? Temporizadores, nada muito funcional. E graças às promises e às funções assíncronas, agora as petições seguem um fluxo normalmente aqui, em perfeita sincronia aqui. O S vai se executar mais uma vez. Agora eu vou ficar na frente. Beleza? Bom, isso é muito importante saber, né? Deixa eu ajeitar aqui mais uma vez. É muito importante saber, entendemos como funciona todo esse mundo assíncrono e síncrono de JavaScript para fazer HTMLs dinâmicos antes de saltar e querer manipular a DOM, né? Onde a maioria das pessoas que querem aprender JavaScript já querem logo para o DOM. Petições e Ajax e tudo mais, né? Por isso que tivemos um tratamento especial para essa parte, algumas aulas focadas em sincronias e assincronias. Até que então fechamos. Agradeço, né? Te convido a compartilhar esse canal para que chegue mais gente, aquele like, aquela inscrição e todo aquele blá 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 de criador de conteúdo. Valeu, pessoal. Até a próxima.